Nesta aula, eu vou apresentar os controles na ASP.NET Core MVC. No MVC, o model representa os dados da aplicação. A view representa a interface com o usuário e o controller é responsável por receber e tratar as requisições, retornar os dados e chamar as views que retornam a resposta ao usuário. Quando criamos um projeto ASP.NET Core MVC, por padrão, são criadas as pastas para os controllers e as views. De forma que, na pasta controller, nós colocamos as classes que vão tratar as requisições. Na pasta views, nós colocamos os arquivos de templates de interface do usuário que renderizam a saída como HTML. E na pasta modules, quando ela for necessária, nós colocamos as classes que representam e manipulam dados e objetos de negócio do nosso modelo de domínio. Assim, quando a aplicação ASP.NET Core MVC recebe uma requisição, essa requisição ela é composta pelo protocolo, pela rede e pela URI. Com base na URI, quando a aplicação recebe a requisição, ela identifica, segundo um roteamento padrão, a URI que chega no roteador. O roteador, então, vai identificar qual o controlador que vai atender aquela requisição. O controlador, se for necessário, vai buscar os dados no model, que depois monta a view e retorna ao usuário a resposta. Então, de acordo com o roteamento definido na aplicação no arquivo startup, a requisição que chega, ela funciona da seguinte maneira. A parte que refere-se ao controller no roteamento vai identificar qual o controlador que ela vai utilizar. Por exemplo, numa requisição onde eu tenho http macorate.net produtos, aqui seria o protocolo, aqui a rede onde eu estou atuando, e aqui produtos, com base no roteamento que é definido por controller /action/parameters. Produtos, ele vai localizar o controlador produtos controller. A seguir, esse controlador possui métodos que são conhecidos como métodos action. O segundo item aqui da URI representa a action, que vai ser um método action correspondente identificado no controlador que vai ser acionado. Quando nós criamos um projeto, colocamos na pasta controllers os controladores, e o prefixo do nome do controlador vai criar dentro da pasta views uma pasta onde ele vai colocar a respectiva view que é identificada e relacionada com o método action. Então a requisição é identificada o controlador, o método action e a view. Isso aqui é tudo uma convenção adotada pela ASP.NET Core MVC. Dessa forma, o MVC invoca as classes do controlador e os métodos action dentro deles, dependendo da URL recebida. Então, a lógica de roteamento da URL padrão usada pelo MVC usa esse formato abaixo aqui, controller, action name, parameters, por padrão, que vai estar relacionado com a URI, identificando o controlador, produtos controller, o método action, detalhe, e o parâmetro 1, quando ele for informado. Então vamos agora à parte prática. Eu vou abrir Visual Studio, e vou mostrar aqui a criação de um projeto
Mas eu não vou usar, eu só vou mostrar como que fazemos no Visual Studio. Então eu vou dar Create New Project, Visual C Sharp, Web, ASP.NET Core Web Application, usando a NetCore, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, MVC Core VBNet. VBNet não. Visual Studio. Vou dar um OK. Vou selecionar aqui Web Application, tá? Aí ele vai criar um template ASP.NET Core, né? MVC com views e controllers. Tá? Não vou marcar suporte a doc nem autenticação. Vou dar um OK. Vamos ver a Solution Explorer. Está aqui a Solution Explorer, deixa eu fechar essa janela. Ó. Ele criou a pasta View com controlador padrão, né? A pasta Controller com controlador Home Controller, que é o padrão. Dentro desse controlador eu tenho métodos, ó, um método Index, o About e o Contact. São métodos Action. Tá? E na pasta View ele já criou uma pasta Home e colocou as 3 views aqui. Index, About, né? Relacionou. Tá? Então, se eu quiser criar um outro controlador, como que eu tenho que fazer? No Visual Basic é muito fácil. Você seleciona a pasta, vem aqui em Project. Você pode selecionar Add New Item, vem um Web, ASP.NET, vem aqui, ó, MVC Controller. E aí você dá o nome, por exemplo, Produtos Controller. Você tem que seguir essa notação aqui. Você dá um Add. Olha lá, ele cria o controlador. No caso aqui, ele criou com o nome Produto Controller. Uma outra forma de você criar um controlador é você selecionar, clicar com o botão direito, selecionar Add. Deixa eu puxar para cá para você visualizar. Vamos vir aqui, abrir aqui, ó. Clicar com o botão direito, Add Controller. Aqui você vai instalar as dependências mínimas ou full, né? Dependendo do que você quer fazer. Aqui eu vou colocar Minimal Dependencies, ó. Adds Minimal Package and Reference to Start MVC Core. Como o meu controlador vai ser muito simples, eu vou dar um Add aqui. O que ele vai fazer? Ele vai me abrir uma janela. Primeiro ele vai instalar as dependências mínimas, tá? Olha lá, ele instalou, ele lista esse arquivo texto aqui, tá? E agora, para mim incluir, é dar um Add Controller, selecionar. Observe que eu tenho templates pronto no Visual Studio, tá? Para criar um MVC Controller vazio, o MVC com os métodos Actions vazios também, e um MVC usando o Entity Framework já com as views. Aqui ele cria tudo para mim. Tá? Aí, por exemplo, se eu quiser um controle vazio, eu vou dar um Add, informo o nome do controller aqui, ó, Produtos, e dou um Add e ele vai criar o controlador. Então no Visual Studio é muito simples, tá? Então eu vou fechar aqui e vou fechar o Visual Studio. Vamos então agora usar vamos criar um projeto usando a ferramenta NetCree, tá? E depois do Visual Studio Code, que é mais manual. Mas também você tem um maior controle sobre o código. Então eu vou criar aqui uma pasta onde eu vou criar o projeto. Eu vou colocar aqui, ó, MVC1, tá? Criei a pasta MVC1, entrei nessa pasta, vou dar um .NET New e vou usar aqui o template MVC. Então eu vou dar .NET New MVC. Ele já criou para mim, ó. Vou dar um dia. Tá vendo os arquivos? E agora eu vou abrir no Visual Studio Code. Muito bem. Vou fechar aqui, fechar aqui. Ele vai me dar o alerta para mim restaurar as dependências. Olha lá, ó. Então eu vou dar um yes aqui para os recursos e já vou restaurar as dependências. Tá?
do projeto. Então no Visual Studio Code é sempre assim. O Visual Studio ele faz tudo por trás dos panos, né? Muito bem. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um controlador para mostrar como é que funciona o mapeamento. Tá? Então, ó, ele cria por padrão um projeto igualzinho do Visual Studio, Home Controller. Tá? Eu vou criar um novo controlador aqui. Então vou clicar com o botão direito, vou colocar New C# Class. O controller nada mais é do que uma classe C#. Então vou colocar aqui, ó, produto controller. Tá? Então essa é uma convenção. Primeiro o nome do controlador seguido do sufixo controller. Vou dar um Enter. Ó, ele já criou para mim. Então no Visual Studio ele já cria até com método. Tá? Mas aqui eu tenho que incluir a dependência, né? Porque para ser um controlador ele tem que herdar da classe controller. Então eu tenho que dar o using ASP.NET Core MVC. Tá? Vou salvar. E agora eu vou criar um método action. Tá? Vou colocar esse método aqui. Ó. E vou definir aqui um retorno que é uma string. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um controlador. Quando você cria um projeto ASP.NET Core MVC, o model ele não é obrigatório. A view também não, mas o controlador ele é obrigatório. Por quê? Porque é ele que vai receber a requisição. Se o controlador não existir, a requisição não é atendida, né? Então, vou colocar este é o método action padrão. Então, esse aqui, ó, o index é o método action padrão. Aqui, ele está retornando uma string, tá? Então, eu vou salvar. Então, tem um controlador e tem um método action, tá? Vamos ver como está definido o mapeamento aqui no arquivo startup. Lembra? Eu já comentei sobre isso. Ele tem aqui, ele está usando, eu estou usando aqui, ó, eu tenho que dar no serviço, tenho que incluir o MVC, tá? Habilitar o MVC. E aqui eu estou fazendo um mapeamento para uma rota padrão, que eu chamei de default, que está fazendo o seguinte, ó. Um controlador padrão é home. A action padrão é index. Se eu não informar nada, ele vai procurar o controlador home controller e dentro desse controlador a action index. Tá? O parâmetro é opcional. Se eu não passar nada, tudo bem. Agora, se eu passar um parâmetro, ele vai procurar o ID com o método que receba um parâmetro. Por enquanto, eu não vou trabalhar com parâmetro. Tá? Então, é isso que está definido. Então, eu posso informar um controlador e uma action. Se eu não informar nada, ele vai buscar home controller, o método padrão index, que já existe aqui, ó. Então ele vai executar isso aqui por padrão. E essa view também já existe, ó, a view dentro de home index, que é a view padrão, tá? Tanto é que se eu executar, você já vai ver o resultado. Então agora o que eu vou fazer? Eu quero que seja executada esse método action index do meu controlador produto controle. Então o que eu tenho que fazer? Então vamos lá, eu vou dar um Ctrl Shift aspas simples, vou dar um .NET build para ver se não tem nenhum erro e vou fazer o seguinte, não tem nenhum erro, vou dar um .NET Run e depois vou abrir o navegador e vou tentar acessar o controlador. Olha lá, ele já está atendendo na porta 5000. Ó, se eu der http localhost 2.5000 e não informa nada, o que ele vai fazer? Ele vai procurar, olha lá, o controlador home controller, o método index. Se eu informar home, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Se eu formar home index, ele vai fazer a mesma coisa. Agora, se eu informar home about, que é um outro método action, ele vai buscar lá
ele vai executar, vai retornar a view relacionada com o método actionAbout. Tá? Aqui. Muito bem. Então, o que eu quero? Eu quero que o meu controlador produto seja executado. Eu tenho que informar. Produto pode ser em letra minúscula. Produto index. Este é o método action padrão. Tá vendo? Então, ele bateu aqui no meu controlador produto controller e como esse método aqui ele retorna uma string, ele já retornou o resultado, tá vendo? Então eu não precisei criar a view, retornando uma string. Então vamos agora criar um outro método no controlador, só que dessa vez public e action result. Eu vou chamar aqui de detalhe. E ele vai retornar uma view. Então agora eu tenho um outro método action no controlador produto controller que está retornando uma view. Vamos ver se eu consigo. Vou salvar. Vamos ver se essa view aqui, ó, eu ainda não criei uma view para esse método retornar. Então vamos ver o que vai acontecer na hora que eu digitar aqui, ó, produto detalhe. Então ele vai lá no método action detalhe do controlador detalhe. Tá vendo? Ele não localizou, não achou a view. Então vamos criar a view. Então para fazer isso, ó, eu tenho que seguir a convenção. Eu vou na pasta view, vou dar new folder. Vou ter que criar uma pasta com o nome do controlador, é produto. E dentro dessa pasta eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar tem que chamar de detalhe, detalhe.cshtml, que é a extensão das views. Criei, então eu só vou fazer assim, h1 view detalhe /h1. Então agora eu tenho uma view correspondente ao método action detalhe que está na pasta com o nome do controlador produto seguindo a convenção, né? E o nome da view tem o nome do método detalhe, tá? Então agora vamos executar novamente. Deixa eu dar um refresh aqui. Olha lá, view detalhe, tá? Que é a view que eu criei retornando esse texto aqui. Percebeu como é que funciona o mapeamento e o roteamento com base? Tudo isso está acontecendo porque existe essa rota padrão. Então, com base nisso, está havendo esse comportamento. Na próxima aula eu vou mostrar como nós podemos trabalhar com parâmetros entre os controladores e os métodos actions.